Oi, oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Roberta. Boa noite, Lua. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Olá, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, Daniela. Boa noite, Helena. Vocês vão chegando, sendo muito bem-vindo nessa noite. Vamos estar com a Roberta, nossa convidada especial nessa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo conectado direitinho? Tá tudo certo? A Lu tá falando que sim, tá tudo bem. Muito boa noite. A gente vai falar hoje sobre como que a gente consegue, quais são alguns passos para nos tornarmos pessoas emocionalmente fortes. O nosso foco é mulher, né? Mas as nossas dicas para a mulher para o homem também, para a pessoa como ser humano. A gente foca muito na mulher, porque o nosso público-alvo é a mulher. Fabrícia, um beijo, que lindo, que bom que você está aqui. Que bom, Deus abençoe. Se quiser convidar alguém para a gente falar sobre Robertinha, Paula, vamos estar falando como que a gente vai aprender a nos tornarmos mais fortes emocionalmente. E essa é uma grande ferramenta que nós precisamos de ter, que se a gente conseguir essa façanha na nossa vida, a gente está feito. É a gente aprender a controlar o nosso emocional. Cida, obrigado. Deus abençoe. Vocês vão aprender com a gente com vocês. E eu quero, desde já, agradecer, a presença de todos vocês. E se vocês quiserem enviar o convite para alguém que precisa de ouvir nessa noite sobre quais são os passo a passo para poder a gente nos tornar mais fortes emocionalmente, tá bom? E eu quero convidar a Roberta, que é a nossa convidada nessa noite e que foi a minha terapeuta, tá, gente? E para mim é uma honra muito grande ter a Roberta aqui nessa noite. Ela é fisioterapeuta, trabalha com micro, trabalha com a terapia MPC e ela tem um conhecimento bem profundo sobre o método, que é o MPC. Andréia, muito boa noite, Deus abençoe. E a Roberta, ela tem bastante experiência, muitas histórias para contar, muita gente que ela tem ajudado. Inclusive, a Roberta foi quem atendeu o meu filho e me atendeu também. Eu agradeço mesmo de coração. Na época que nós mais precisamos, a Roberta foi um canal de bênção na nossa vida. E a Roberta vai entrar. Oi, Roberta. Oi, boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todas. Muito um prazer imenso. Né? Muito obrigada desde já, pelo convite. É um prazer. Eu agradeço. Eu sei que nós vamos aprender muito. Um prazer para mim compartilhar um pouquinho, dessa live, compartilhar conhecimento com você. Me sinto muito grata, orgulhosa de você, da terapeuta que você tem se transformado a cada dia.
né? Tenho muito orgulho, né, de ter participado aí do teu iniciozinho da tua vida terapêutica, viu? Gratidão, gratidão por hoje. Eu que te agradeço, que você foi o canal que Deus pôs na minha vida, naquele momento de muito desespero, de muita dor. Depois você atendeu meu filho. Gente, eu quero falar para vocês, é transformador. O método MPC, né, Roberta? Ele é muito transformador. A gente realmente vai aprendendo a se autocurar. Eu realmente, depois que eu passei pelo processo, depois que eu fiz o curso do MPC, realmente, gente, é muito transformador. Roberta, diz para o pessoal como quem é você, o que você faz. Bem, primeiro agradecer também as pessoas aí que eu enviei convite, né, que entraram aí na live. Tem pacientes queridíssimas minhas aí na live. Gente, gratidão. Gratidão a todos, né? As pessoas aí, os amigos também da Lourdes que estão presentes. Eu sou Roberta, né? Sou fisioterapeuta, como a Lourdes já falou. E hoje eu costumo dizer que eu sou uma fisioterapeuta diferente, né? Eu sou uma fisioterapeuta de almas. Onde hoje meu foco, né? Eu atuo ainda na área convencional, mas o meu foco hoje é trabalhar com as emoções. Então, eu atuo com a microfisioterapia, né? E também com o MPC, né? Que é o método Procure Cicatrizes. Que é um método transformador. Gente, Verdade. né, Roberto, eu já tinha o curso em psicanálise, eu já tinha o curso em teologia, eu já tinha o curso em pedagogia, e eu tinha especialização em docência. Gente, mas quando eu fiz o curso do MPC, realmente ele é transformador. E a Roberta, ela atende, né? Roberta, você mora onde? Fala para o pessoal aí. Nós temos um monte de baiano aí. Eu sou da Bahia, né? Moro no interior da Bahia, em Gandu. Hoje estou, né, como faixa preta no método Procure Cicatrizes, né? E através desse método maravilhoso que eu tive a grande oportunidade de conhecer a Lourdes, né? E foi um presente muito especial de Deus para minha vida. E você para nós, né, Roberto? Então, hoje a gente vai estar falando sobre o passo a passo para que nós possamos nos tornar mulheres emocionalmente fortes, né, Roberto? E o que você tem para nos ajudar a mostrar a essas pessoas? A gente fala as mulheres porque a gente está mais atuando com as mulheres, não é isso? Mas é para o ser humano num todo, não é isso? Porque o método Procurando Cicatriz, gente, ele vai na raiz do nosso problema, ele pega lá aquilo que a gente está sofrendo ali, sem saber por quê, coisas que estão tá no nosso inconsciente, né, Roberto? Coisas que estão tá lá na nossa infância, e ele vem e mostra, fala assim, aqui, ó, é isso aqui, por isso que você sente isso. Quero que você fale um pouco para o pessoal, Roberto. E dizer para o pessoal também nessa noite, se vocês quiserem fazer perguntinhas, pode ficar à vontade, que se a gente der conta, a gente vai responder. Sim, primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre o método, né, o MPC. O MPC significa aí Método Procurando Cicatrizes, e é exatamente como a Lourdes falou, essa busca de por cicatrizes, né? Então a gente busca a raiz, a gente busca a origem, né? Não, as pessoas não nos procuram com um sintoma, né? Sendo esse sintoma físico ou emocional, e através desse sintoma ele nos guia, né? Para que nós possamos aí trilhar por vários conflitos associados, né? Até chegar a essa raiz e ressignificar essa raiz, né? Então, o Procure Cicatriz nada mais é do que encontrar essa raiz e ressignificar. O que é ressignificar? É dar uma nova percepção para o cérebro, né? É dar uma nova visão,
né? O que aconteceu que te causou aquele sintoma, né? É como se mudar a percepção do seu cérebro, mudar a direção, mudar o seu olhar. Aquilo ali não vai mais ditar sobre a sua vida, né? As bases científicas do método vai estar aí, principalmente na nova medicina germânica, né? Que uma ciência, né? Que estuda aí a leitura biológica dos sintomas, também epigenética, constelação familiar, neurociência, um pouco de microfisioterapia também, e vários outros estudos que a Dalila Machado, que é fitoterapeuta e atuava também antes com a microfisioterapia, né, ela, ao longo dos 10 anos de experiência dela com terapia, ela foi estudando, foi buscando conhecimentos e foi pegando a melhor parte de cada estudo desses que eu citei, pegando a melhor parte e formando esse método maravilhoso, né? Onde apenas em uma sessão a gente consegue, na maioria das vezes, né, em apenas uma sessão, a gente consegue trilhar por esses conflitos, chegar na raiz, ressignificar, né? E através dessa ressignificação, o que é que acontece? E eu sempre falo isso, a verdadeira mágica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, parece mágica, não é milagre, né? É tudo baseado na ciência. Mas a verdadeira mágica acontece no corpo da pessoa, porque tudo isso que eu falei, né, faz com que o corpo entre em processo de autocura, porque nosso corpo ele tem essa capacidade, né, de se autocurar. E eu sempre falo, se a gente cortar o nosso dedo, né, se for um corte profundo e a gente for no hospital e costurar, ele vai cicatrizar mais rápido. Mas se a gente não fizer nada, simplesmente esperar o tempo passar, vai cicatrizar também. Né? Então, isso é para provar que o nosso corpo ele tem o poder de regeneração, né? Esse poder de reorganização celular, que é onde acontece a autocura. Né? Então, da mesma forma que nosso corpo tem esse poder de se autorregular, né? De se autocurar, durante nossa vida a gente vai acumulando memórias. Tudo que acontece, né, em nossas vidas, desde o útero da nossa mãe, e trazemos também memórias, né, dos nossos pais, nossos avós, essas memórias que são passadas para nós como fragilidade geneticamente, assim como trazemos as informações físicas, como a cor dos nossos olhos, nosso cabelo, todos os nossos traços físicos, a gente traz também essas influências emocionais de situações que foram vividas por eles e que não foram resolvidas, que não foram solucionadas, que ficaram na memória celular deles e através da genética aí passa para a gente também. Né? Então, a fase uterina é uma fase muito importante, né? Onde a mulher ela fica muito sensível e o bebê na barriga, então, recebe todas essas informações, né? E durante a infância também, a primeira infância, é onde a criança ela não tem a memória celular própria, ela é a memória do que acontece ali no ambiente, principalmente com os pais, né? E durante toda a vida, e eu costumo falar sempre, é como se nosso corpo tivesse vários copinhos, né, ou recipientes, ou gaveta, como queira chamar esses recipientes, né, onde vai acontecendo situações, e eu falo assim, são gotinhas, vão pingando naquele copinho, né, então acontece uma situação lá na infância, pinga naquele copinho, na adolescência acontece uma outra situação, pinga naquele copinho, e esse copinho ele vai enchendo até o ponto que ele transborda, né? Quando pinga a última gota, esse copinho ele não resiste. E quando isso acontece, é quando o corpo ele mostra através do sintoma da doença. Né? Então, através da nova medicina germânica, nós não vemos o sintoma da doença como algo ruim. Muito pelo contrário, a gente vê como algo bom, é algo que o nosso corpo está mostrando, né? Que alguma coisa ali não está funcionando bem. E como eu falei dessas gotinhas, né? Essas gotinhas que a gente vai acumulando durante toda a nossa vida, são memórias, né? Então, ciclos memorizados celulares. E quando a gente busca no nosso... a gente faz essa busca por esses trilhos, parece coincidência, mas não é. Né? Não é coincidência. Nossa vida é feita de ciclos. E a cada ciclo, a gente vai verificando, né? Que teve informações que parecem ser coincidência, que aconteceram ali nos ciclos. Exemplo, de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos. E a gente vai vendo informações bem parecidas que acontecem. Mas, na verdade, são ciclos memorizados, né, que todas as pessoas têm. Então, assim, não é... A gente não tem bola de cristal para adivinhar o que aconteceu, né, porque através do método que a gente trabalha, a gente pode datar. Parece que você está adivinhando, né?
Parece, a Isso gente já... parece, mas não é. Por quê? Porque através desses ciclos, nós temos essa possibilidade, né, de datar o momento que aconteceu determinadas situações que desenvolveu aquele sintoma. Né? Então, Justamente. resumindo, o método se trata disso, é buscar essas cicatrizes. Justamente. E aí, gente, onde a gente vai falar nessa noite sobre como ser mais forte emocionalmente, porque a força emocional não tem nada a ver com a nossa força física, não é, Roberto? Tem pessoas que é Verdade. muito forte fisicamente. A pessoa consegue, digamos assim, enfrentar um leão. Mas quando se trata das coisas emocionais, a pessoa é muito frágil como um cristal. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, mas como é isso? Tudo vai da nossa resistência emocional. Ou quando a gente vai para o método procurando cicatrizes, a gente vai achando na nossa raiz, na nossa infância, o porquê que a gente é tão frágil emocionalmente. No caso, a pessoa que sente muita carência, aquela pessoa que é muito carente, que precisa de muita atenção, que precisa de ser muito bajulado para se sentir uma pessoa amada. Isso aí, gente, tem a ver com a nossa infância. É muito interessante quando eu me projeto no outro. Minha responsabilidade de ser feliz é do meu marido, ou é da minha mulher, ou é da minha mãe, ou é do meu pai. Não, não é. É uma deficiência de afeto, de carinho. Alguma coisa que faltou lá na sua infância que te trouxe para a vida adulta desnutrido, digamos assim, né, Roberta? Emocionalmente. E daí a gente cresceu ficou uma pessoa de 40, 50, 30, 60 anos de idade, mas com o emocional de uma pessoa de 10, 15 anos. E para complementar, né, nós precisamos encontrar, né, um equilíbrio entre corpo e mente, né? Eu sempre costumo falar, nossa mente controla o corpo, né? Então a gente precisa estar em equilíbrio, corpo, mente e espírito precisa estar equilibrado, né, para que nós possamos ter uma vida plena, né? E é interessante o que a Luz falou em relação a origem, né, dessas questões emocionais estarem mais na infância, né? Então, e realmente é isso que acontece. O que é que nós vivenciamos na nossa vida adulta? Nossa criança interior precisa o tempo inteiro, ela busca, né, por carinho, por afeto, por acolhimento. E no nosso dia a dia, corre-corre de trabalho, né, diante dos problemas da nossa vida diária, a gente não faz isso, a gente não acolhe essa criança, né? E engraçado assim que a gente nem combinou exatamente, né, o que a gente ia falar, a gente falou, vamos lá fazer um bate-papo, vamos deixar fluir, né? Mas exatamente o ponto principal aqui, onde o que eu anotei, né, para começar a falar sobre o tema, né? Passo a passo para ser uma pessoa, uma mulher, né, segura emocionalmente. Para ser segura emocionalmente, se ela não se sente assim, não está segura, quer dizer o quê? O contrário disso é a insegurança. E a insegurança se trata também o quê? De alguns medos que precisam ser trabalhados, né? Não enfrentados, porque o medo ele não vai deixar de existir dentro de nós. Eles precisam ser trabalhados dentro de nós, né? E aí a primeira... Como a gente falou muito aqui de origem, de raiz, o primeiro questionamento aqui que eu coloquei, né? Quem sou eu, né? Cada um de nós somos a nossa origem, somos a nossa raiz, né? E aonde que está essa raiz? Essa raiz está na nossa essência. Cada um tem a sua essência, na sua raiz, que está em quê? No seu pai e na sua mãe. E aí, como a Lourdes falou dessa questão da infância, e eu falei também
que as memórias da infância influenciam muito durante a nossa vida, né? Por quê? Porque são memórias que nós vivenciamos ali no ambiente, né? São memórias que nós vivenciamos no ambiente. Então, através da terapia, né, do método Procure Cicatrizes, a gente leva o nosso paciente a entender o porquê de muitos questionamentos, de muitas emoções e de sintomas, sejam eles físicos ou emocionais. E como a Helena falou aí, tudo isso leva ao quê? A um autoconhecimento. Esse encontro com a nossa raiz, esse encontro com a nossa essência, com a nossa criança, nada mais é do que o autoconhecimento, né? E como, o primeiro passo, né, Roberto? O primeiro passo para a gente começar a identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo? Por que eu tenho essa falta? Por que eu tenho essa insegurança? Por que eu tenho esse medo? A primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer é a gente sentir. E olha, como é que eu vou sentir? Eu tenho que parar, olhar dentro de mim e praticar o autoconhecimento é o primeiro passo para que nós possamos nos tornar pessoas fortes emocionalmente. O que acontece hoje, gente? É que hoje nós não queremos parar, Roberta, para olhar para dentro de nós. A gente quer só ficar conversando, a gente quer botar música agitada, a gente quer ir, a gente quer voltar, a gente não quer parar para olhar para dentro de nós. A gente não quer parar para sentir. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu sinto tanta falta disso, daquilo, daquilo outro? Gente, eu vou só contar o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a fazer o método, quando a gente passa pela semana da imersão, quando a gente começa a fazer o curso, né, Roberto? A gente passa pelo processo primeiro de autocura. Primeiro você se cura, para depois você ir ajudar o outro. Né? Porque é isso mesmo, olhar para dentro de nós dói, gente. Olhar para dentro de nós é você pegar o machucadinho ali e você pegar o mercúrio e colocar em cima. Mas hoje a gente não quer fazer isso, a gente não quer sentir dor. A gente quer simplesmente viver num estado de felicidade o tempo todo. Isso não existe. Não existe porque a vida é feita de momentos. Então, olha só, quando eu fui para o meu processo de autocura, eu estava na fase do luto. E gente, eu senti uma dor tão tremenda que eu não sabia por que eu sentia aquilo. Era um vazio tão grande, doía tanto, que me faltava o fôlego. Eu tentava respirar e eu não conseguia. Por quê? Eu ficava focada demais. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O que foi que eu fiz de errado? Entendeu? Você começa a ficar naquele processo. E aquilo ali te dá uma depressão terrível. Quando você foca no problema, o problema cresce, igual uma pizza. Igual você botar a fermento na massa de pão. E quando eu fui para o meu processo de autocura, eu fui vendo que eu tinha que desviar o foco. Eu tinha que tirar meu foco daquela ali, senão eu ia enlouquecer. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer meu processo de autocura, foi tão interessante que aí, quando eu fiz a aula da Cássia, que ela faz com a gente, né? E lá na nossa raiz, a Cássia, gente, para quem não sabe, é uma grande psicóloga, né, em Brasília. Ela trabalha com... Como é que é, Roberto? Com a constelação familiar. Ela trabalha com a constelação familiar. E ela deu uma aula pra gente. Boa noite, Mariane. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Mari, linda. Boa noite, Deus abençoe vocês. Aprendam com a gente com vocês. A gente vai trocar as informações aqui. E o que acontece? Quando eu comecei o meu processo de autocura, que eu fiz os exercícios da Cássia, gente, no outro dia, foi lindo. No outro dia, já tinha algo preenchido aqui dentro de mim. Eu já não estava mais com aquele vazio tão tamanho, porque eu achava que tudo era a ausência do meu esposo. Era uma dor muito grande.
E é uma dor muito grande você perder alguém que você ama. Mas não era só aquilo. O vazio que estava dentro de mim era o vazio do meu pai e da minha mãe, e que eu não estava olhando para isso. E quando eu fiz o exercício, que eu chorei muito, no outro dia eu fiquei muito chorosa. Gente, aí preencheu. O Roberto foi tão engraçado que aí eu sentia falta do meu esposo, que ele tinha falecido, mas não era com aquela dor tamanha, entende? Então, assim, realmente, a nossa busca pelas nossas raízes faz realmente a diferença. Eu quero que você comente um pouco sobre isso, se você puder. Teve uma amiga que falou aí, né, que olhar para dentro de si dói. E realmente isso acontece, né? Muitas vezes olhar para dentro de nós dói. Mas por que que dói? Porque muitas vezes a gente fica tentando entender muita coisa. E existem coisas que não são para ser entendidas, né? São apenas para serem aceitas. Justamente. E nós somos carregados de julgamento, né? Nós trazemos aí muitas crenças que nos limitam, né? De coisas que nós ouvimos na nossa infância, que nós trazemos para a nossa vida, né? Julgamento, o medo, como eu falei, que todos nós temos alguns medos, né? E um dos medos, justamente, é o medo do enfrentamento. E esse medo do enfrentamento, também como medo de julgamento, é estar sempre preocupado com o que o outro vai pensar, né? Nós temos aí o medo também que já vem com todo ser humano, né? O medo do abandono, o medo de perder, né? O medo da morte. Todos temos esses medos, né? E muitas vezes a gente permite que esses medos nos paralisem. Justamente. E aí esse medo traz diversas emoções negativas. De sentir isso, identificar e trabalhar isso. Não deixar isso nos paralisar. Não é isso? Deu uma travada, eu não consegui entender o que você falou, Lúcia. Então, eu estou dizendo que quando a gente começa a identificar esses medos, trabalhar esses medos, não deixar ele nos paralisar, aí é onde acontece o conhecimento. É eu olhar para dentro de mim e conhecer. Ah, tá, eu estou sentindo isso por causa disso. Então, vamos trabalhar aqui, Maria de Lourdes. Como você disse, tem coisas que você não vai entender nunca. Tem coisas que nós não vamos entender nunca. E hoje eu digo para os meus pacientes, gente, tem situação que aceitar dói menos do que você questionar. Se você for questionar, você vai enlouquecer e você não vai resolver o seu problema. Então, se você aceita a vontade do Todo-Poderoso, por exemplo, a morte, digamos que eu estou falando da morte, tem alguma coisa que a gente possa fazer, gente, para controlar a morte? Alguém pode me responder? Não tem! Não tem! Porque isso está na mão de um ser maior que é Deus. Então, quando eu não aceito isso, eu estou dizendo para Deus assim, ó, Deus, o Senhor não sabe de nada. Eu é quem sei. Aí, se eu sei, aí Deus fala, então vai nesse teu conhecimento. E, na verdade, nós não conhecemos, quem conhece é Deus. Então, aceitar nessa situação dói menos de que você questionar, gente. Eu falo por experiência própria. Enquanto eu fiquei questionando, eu quase enlouqueci. Quando eu voltei, eu chorava muito e falava assim, Deus, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu aceito, me dá aceitação, me dá aceitação, me dá aceitação, me dá aceitação. Foi aliviando. Oi, tia, que bom, você está aqui, obrigado. Então, gente, é isso, é aceitar determinadas coisas na nossa vida, aquilo que você não pode mudar, como a morte, como a gente está dando exemplo aqui, aceitar dói menos de que você ficar questionando. Não é isso, Roberto? Isso, e como você falou de questionamento, né, é algo que
nos ajuda muito é o foco no futuro, né? Então, todas as vezes que a gente nos questiona, né? Ou questiona algo, por quê? Por quê? E isso nos leva para o passado. Mas quando a gente foca no futuro e a gente vê para quê? Para que isso Muda. tem Aí muda, acontecido? gente. É lindo isso. Muda a visão para o É futuro, lindo. É a né? mudança de percepção. Então, se você estiver se E em questionando por relação... alguma coisa, né, Roberto? Começa a usar essa ferramenta a partir de agora. Em vez de por quê, pergunte para quê. Para quê? Vai mudar Né? alguma coisa dentro de você e aqui, ó. Com E, não certeza. é? E o seu processo de autocura vai começando aí. Não é isso, Roberto? Isso. E na aceitação, né, do que a gente não pode mudar, como o medo, né? Aí teve a Lud que falou aqui comigo, né, que ela já sabe a origem dos medos dela, mas ela não sabe como trabalhar isso ainda, que a gente está na luta. Mas, na verdade, assim, eu sempre falo isso. O medo, ele precisa ser aceito, né? Nós precisamos aceitar, é uma emoção protetiva. E eu costumo dizer sempre, vamos, dance com o medo. Por quê? Porque o medo, ele não vai deixar de existir, né? Então, Não, quando a não vai. gente aprende a aceitar e a trabalhar dentro de nós, ele vai cumprir a sua missão, né? A função dele, que é de nos proteger. Porque imagina aí, o medo ele veio para cada ser humano como proteção. Imagine se o ser humano não tivesse medo. Viver perigosamente, né, o tempo inteiro. Ninguém sobreviveria. Não Justa. existiria hoje a humanidade. Porque o medo é que nos protege. O medo nos protege quando a gente vê um abismo, a gente sabe que a gente não pode se jogar, né? Porém, existem situações que o medo nos paralisa. Então, aprender a dançar com medo é quando a gente se alia a ele. Eu falo sempre isso. Não adianta lutar com o medo. Ele sempre vai Não. ser maior que a gente, né? Porque ele é a essência, ele está dentro de nós. Então, pega esse medo, aceita ele e vai, leva ele aonde você for. Vai com medo mesmo, Cara, né? E aí existe as ferramentas que a gente pode utilizar, né? Através da terapia, por exemplo, do autoconhecimento, as ferramentas para a gente aprender a isso. caminhar com ele, né? Se lançar com ele, né? Outra coisa também que eu acho interessante a gente citar aqui, né? Além do medo, né? Nós temos várias necessidades. Todo ser humano tem várias necessidades, né? Como a necessidade de segurança, né? A necessidade de afeto. E aí a Lourdes começou falando que muitos conflitos emocionais têm a ver com carência, né? E nós temos realmente, todo ser humano tem essa carência de afeto, né? De reconhecimento, né? Nossa essência precisa desse reconhecimento, mas a gente precisa apenas aprender a equilibrar tudo isso, né? Para que equilibrar? Se a gente conseguir equilibrar a segurança, a necessidade do afeto, do reconhecimento, nós podemos aí seguir adiante evoluindo, né? Evolução, levando nossa contribuição para a vida, né? E o que é essa contribuição? É o que a gente faz pelo outro verdadeiro, sem esperar nada em troca, né? E deixar o nosso legado. Nosso legado é aquele que ninguém vai esquecer, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. É algo que a gente vai trazer uma contribuição tão grande, onde ninguém mais vai se esquecer. E como colocar essas coisas que a gente tem falado aqui em prática, não é? Uma das coisas, né, principais é focar nas virtudes. Muitas vezes nós focamos nos problemas, nos defeitos. Então vamos focar nas virtudes, nas qualidades, né? Mudar a Todo ser percepção, né? humano, para A Bia tá mudança de falando que realmente percepção, muda. para mudar a percepção, a gente precisa focar nas virtudes, né? Todos temos qualidades, vamos focar nessas qualidades, né? Como também a intenção positiva. A intenção positiva é o quê? Às vezes a gente fica olhando, né, para o nosso passado, mas eu fiz isso e foi errado. Não existe certo e errado, né? Cada um faz
o que sabe fazer com a maturidade que tem naquela época. Então, exercitar isso faz a gente se julgar menos. Então, a gente já começa a exercitar o não julgamento, né? Quando a gente olha para a gente com compaixão, né? A gente olha com Se carinho. aceitar, né, Roberto? Se aceitar. Eu tive o meu pai, todos nós temos passado, não tem como. Todo mundo tem a sua história. Eu aceito a minha história, olho para ela. Se eu vejo que ela não vai me levar para um lugar onde eu gostaria, eu mudo o rumo, porém sem eu julgar os meus pais, os meus avós, julgar, sei lá. Porque quando a gente não tem o autoconhecimento, Roberto, a gente tem a tendência a sempre apontar o dedo para o outro. Eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu marido, por causa da minha mulher, ou por causa de... Não sei, a gente sempre quer achar o culpado. Então, quando a gente tem o autoconhecimento, porque o autoconhecimento está dentro do eu me aceitar. Eu sou Maria de Lourdes, eu sou desse jeito mesmo. E aí eu vou trabalhando isso dentro de mim. A aceitação de quem eu sou, das minhas raízes. Não é isso? Isso, e um dos maiores segredos também, né, que pode nos ajudar dos maiores passo a passo, um dos maiores passos, né, para alcançar aí a segurança emocional, né, ser mais forte emocionalmente, é o quê? Nos colocar no lugar do outro, né? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vê com outra percepção e a gente percebe que cada um faz o seu melhor, faz o melhor que sabia fazer com o recurso que tinha naquele momento. Principalmente, gente, com os nossos pais, né? E tem uma frase assim que eu acho fantástica, né? Quem não se alegra, ouvi da Cássia Machado, quem não se alegra com os pais, não se alegra com a vida. A vida. E por incrível que pareça, né, Lourdes? Quando a gente atende, né, os problemas físicos, vão ter várias origens, né? Vão ter coisas que aconteceram na nossa vida. Mas quando a queixa é emocional, o sintoma emocional é incrível, porque sempre, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a gente vai na raiz e a gente vai encontrar que está nessa infância, nesse relacionamento com os pais, né? Porque uma coisa interessante que muitas vezes é inconsciente. Interessante que muitas vezes é inconsciente essa dificuldade que a gente tem com os nossos pais. A gente não tem consciência. Na maioria dos casos, eles são inconscientes. Tipo assim, a pessoa carrega tanta coisa que não gostaria de carregar dos seus pais, como raiva, ódio, rancor, menospreza, tenho vergonha dos meus pais. Muitas vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. E a gente precisa de olhar para isso. Na maioria das vezes é inconsciente, né? E é incrível que muitas vezes as pessoas se protegem, dizem assim, não, eu não julgo meus pais, né? Mas quando a gente começa a investigar, a gente vê o julgamento que existe, né? Em relação aos nossos pais. Muitas vezes a gente julga, né? E assim, existe 3 princípios que equilibram toda a nossa vida, né? Que são os princípios utilizados na constelação familiar, que são o pertencimento, a cooperação e a ordem. O pertencimento, todos têm o direito de pertencer, né? A cooperação, que é a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio entre dar e receber. E a ordem, que é nada mais que a hierarquia, onde o filho sempre vai ser menor que o pai e a mãe, independente de quem foram esses pais, né? Independente da idade que esses filhos venham a ter, né? Uma coisa até independente da idade, independente se na fase adulta a gente vai passar a cuidar dos pais como se eles fossem filhos. Isso não diminui eles e nem nos aumentam, né? O filho, ele sempre
sempre, sempre, mesmo que esses pais não estejam mais aqui, né? Eles sempre vão ser menores, né? E quando a gente entende esses princípios, a nossa vida começa a mudar. Porque, como a gente falou, que tudo depende da nossa raiz. E eu falei no começo que nossa raiz são os nossos pais, né? Porque todo mundo tem uma Então, base, né, Roberto? Todo mundo tem uma base. Todo mundo tem suas raízes, né? Então, e tudo na nossa vida, principalmente relacionado às nossas emoções, né? Vão estar relacionados a essa raiz, né? Então, justamente. o sucesso vai estar relacionado com nossa mãe, né? Então, tem uma frase também, né, de Bert Helling, né, que o sucesso tem a cara da mãe. Então, É. olhe para a tua vida, olhe como verdadeiramente você enxerga a tua mãe energeticamente. Olhe isso e veja o que é sucesso para você, né? Como muitas coisas na nossa vida, na parte de enfrentar situações, né? Parte profissional. Isso é assunto até para outra live que a gente pode combinar É. depois, né, Lourdes? Ah, Mas tudo isso foi para falar da raiz, né? Que a gente precisa ter esse equilíbrio entre esses três princípios, que é pertencer, o princípio da cooperação e da ordem, né? E esse olhar para dentro de nós com compaixão, sem julgamento, né? Tem um exercício, né? Que a gente utiliza muito na terapia, né? Que é o do Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, eu sou grato, eu me perdoo, eu te amo, né? Essas frases é muito mais do que frases. muito Isso poderosa, é um né, verdadeiro Roberto? movimento, é um movimento que é fundamental para alinhar esses três princípios, né? Justa. E alinhar as emoções completas dentro de nós, que é compaixão, gratidão e alegria, através, né, dessas simples palavras, simples frases, a gente exercita tudo isso e chega no amor. O amor é onde tudo começa e tudo termina, né? É a essência de tudo. Então, não existe autoconhecimento sem amor, sem auto-amor. Não existe. E isso é bíblico, né? O amor é o princípio de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu filho. Esse para quem é evangélico, para quem é cristão, sabe que esse versículo é um versículo chave, né? Então, o amor, ele realmente ele rege tudo. Ele é maior do que a violência. Ele precisa de estar acima de tudo, como Paulo ensina lá. O amor que Paulo ensina para a gente é o oposto de hoje. O amor de hoje é diferente do amor que Paulo ensinou. O amor de hoje para você me amar, você tem que fazer tudo que eu quero, você tem que ceder tudo. Você tem a obrigação de me fazer feliz. Mas o amor de Paulo, que ele ensinou para a gente, que foi o amor que Jesus. Não, o amor tudo suporta, tudo padece, né? Então hoje está diferente. Então a gente precisa de estar olhando essa nossa raiz, buscar aonde é que tem que consertar, ver qual é o nosso sentimento com os nossos pais, para que a gente possa mudar a nossa percepção diante da vida. Porque quando a gente muda esse olhar, a vida muda para a gente. Eu falo, não é deixar de ter problema, Roberto. Todo mundo tem problema. A gente só vai deixar de ter problema no dia que a gente morrer. Mas é a gente olhar com um olhar diferente para isso. Entendeu? E aí faz a diferença. Tem como viver num mundo desse tranquila? Tem. Porque a gente muda aqui e muda aqui, ó. Eu mudo primeiro aqui. E aí vem aqui e muda. Porque primeiro é pensar, sentir, e aí vem a emoção. Eu penso, eu sinto, e aí depois vem a emoção. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, se aceitar, olhar para dentro da gente, se autoconhecer, a coisa vai mudando. E a gente vai ficando forte emocionalmente para enfrentar os obstáculos da vida. Porque a vida, gente, é uma caixinha de surpresa.
tá? Hoje você está aqui, amanhã você não sabe como é que vai ser. A vida é uma caixinha de surpresa e nós precisamos de estar preparados para o que a vida vai trazer para a gente. E se eu não tiver forte emocionalmente, eu desabo, tá? Então é por isso que eu preciso de buscar me fortalecer emocionalmente para que eu possa olhar para os problemas de uma outra forma, sabendo que se eu estiver bem aqui dentro de mim, eu consigo inspirar e respirar, olhar para o problema, fazer igual a Cora Coralina fala, o problema chega na sua porta, tudo bem. Você fala para ele, espera aí, eu vou respirar e eu vou pensar como é que eu vou te resolver. Aí ela fala assim, você não precisa abrir a porta, puxar a cadeira, mandar ele sentar, ainda servir um café para ele. Isso aí é que dá, é que a gente faz, na maioria das vezes. Por isso que a coisa cresce. O problema chega até a gente abre a porta, manda ele sentar, serve um café, aí o problema fica deste tamanho. Então, quando eu estou me observando, que eu estou me autoconhecendo, quando o problema chega e eu falo, peraí, tudo bem. Eu inspiro, respiro, eu vou achar uma saída para você. Mas eu não vou te convidar para sentar e nem vou te servir um café. Entendeu? Aí faz a diferença, Roberta, na nossa vida. Verdade. Como a Andrea e acho que Lua falou, né? Se eu mudo, tudo muda, né? Então é de dentro para fora, né? Então, e como a gente está falando muito no foco, né? De autoconhecimento, de olhar para dentro de nós, né? Para as nossas emoções. Uma pergunta, né, que eu tenho a fazer para cada um de vocês. Que voz que você tem ouvido? Né? Quais são essas vozes? Voz do medo, da insegurança, da procrastinação, voz de que tudo é difícil, né? E uma reflexão aqui, né? A história do leão e da hiena, não sei se você conhece, mas o leão, ele enfrenta tudo, né? Ele tenta muitas vezes até conseguir alcançar a presa. Ele tenta 10 vezes se necessário, né? E a hiena, ela espera, fica ali escondidinha, né? Esperando que o leão ataque a presa, devore a presa, para ir lá se aproveitar dos restos, já em carniça, né? Então, o leão, ele tem fome, ele corre atrás. Você tem fome? Você corre atrás de alcançar seus objetivos? Né? Muitas vezes, como eu perguntei, qual voz você tem ouvido? Essas, às vezes, as vozes que a gente tem escutado, né, nos faz obedecer de uma tal forma, onde a gente deixa de acreditar que a gente é leão e a gente passa a ser hiena. Onde a gente fica só se aproveitando do resto da conquista dos outros, né? Então, assim, uma reflexão, né, que eu trago hoje para todas as mulheres que estão aqui com a gente, né? Da mesma forma, você pode vencer essa voz, né? E vencendo essa voz, você alcança seus resultados, né? Você quer ser uma leoa, né? Ou você apenas quer bater palma para outras leoas? O foco está em nós mesmos, né? Se você não consegue sozinho, é super natural. A gente também, muitas coisas na nossa vida, a gente não conseguiu sozinha, não é, Lourdes? Precisou de ajuda, né? Eu falo, gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu precisei de terapia no momento mais difícil da minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tenho orgulho de falar que eu fui atrás. E a maioria das pessoas tem vergonha. Não tenha, seja você. Você é humano. Você é um ser humano. Então, se você não está conseguindo sozinha, busque ajuda. Eu sempre falo isso, Roberto.
Então, uma coisa que eu achei super interessante, né, do teu Instagram, né? Maria Lourdes te ajuda. Então, gente, se você não consegue lidar com essas emoções sozinha, não tenha medo. Não tenha Não vergonha de me pedir ajuda, vergonha, né? Não tenha vergonha de buscar terapia. Eu falo sempre, né? Que terapia nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece, né? Então, nós estamos à disposição, né, Lourdes, para poder também. te ajudar na busca desse autoconhecimento, ajudar a se aliar a essas emoções, a esses medos, né? A alcançar os Enfrentar os objetivos, medos, a tratar suas dores Roberto. físicas e emocionais. Isso mesmo. E Roberta está aí na Bahia, quem quiser pessoalmente, ou quem quiser ligar para ela. Eu estou aqui em Goiânia, em Umas, Goiás. E em cada lugar você vai achar uma terapeuta em IBC para estar te ajudando. E eu vou dizer, gente, faz toda a diferença a gente passar pelos processos. Faz a diferença aqui e aqui. Quem já passou sabe como faz a diferença na vida da gente. Eu falo que nós, Roberto, não somos educados para a gente investir na gente. A gente não foi educado para isso. Então, a gente acha muito difícil, a gente acha caro, a gente acha bobagem, a gente investe A no gente foi sapato, educado a tratar a doença, né? A não tratar a é? doença e não a buscar a saúde. Justamente. Então, assim, gente, não é vergonhoso, realmente é transformador e você, eu, todos nós precisamos de lutar para a gente ficar forte emocionalmente, enfrentar os obstáculos que a vida nos traz, aceitar as mudanças. As pessoas que têm muita dificuldade com a mudança, elas sofrem muito. Então, se você tem muita dificuldade em mudar, comece a trabalhar isso dentro de você. Porque a vida é uma roda gigante, eu sempre falo isso. A vida hoje você está aqui, amanhã você está aqui, amanhã. Então, para quem tem mais flexibilidade, é mais fácil, é menos dolorido. A pessoa que é muito apegada, a pessoa que é muito que não gosta muito de mudança, ela sofre muito, porque a vida está sempre nos trazendo mudança. Eu coloquei também aqui um exemplo da águia, Roberta, para todas nós, mulheres, pessoas, seres humanos, né, que somos. A águia, ela se renova a cada 40 anos. É lindo a história da águia. A águia é um dos animais que mais vive, eles vivem até 70 anos. Mas quando chega nos 40 anos, gente, é a coisa mais linda. Ela voa para um topo bem alto. E lá ela fica quietinha. Aí ela começa a arrancar o seu bico, arranca as suas unhas. E aí ela começa o processo de mudança dela. É preciso fazer isso para poder ela trocar o bico. Depois que ela troca o bico, ela vai arrancando as penas velhas e antigas, que não presta mais para nada. Depois ela vai lá e arranca as unhas. E aí ela espera crescer. Tem uns dias lá que ela espera crescer, porque aí quando ela sai daquilo ali, ela sai renovada. Aí ela sai com o bico novo, com as asas novas e com as unhas novas. Então ela tá tipo zeradinha para começar um novo voo e começar tudo de novo. E na nossa vida, nós precisamos de vez em quando fazer como a águia. Entrar para o nosso interior, para o nosso eu, arrancar as nossas penas, arrancar as nossas unhas, arrancar o nosso bico, transformar e a gente voar. Gente, é lindo. Aí você pergunta, mas é possível? É possível. Né, Albert? Verdade. Eu E quero que a vocês depois mudança, pensem, vai estudar sobre a águia para vocês verem o tanto que é lindo. E nós precisamos de renovar as nossas forças, as nossas penas como a águia. E a gente vai nos tornar de novo outra pessoa, pessoas assim, realmente com a cabeça diferente, com a forma de pensar diferente, com a forma de agir diferente. É lindo.
Para encerrar, Roberta, nós só temos 5 minutos, 7, 5, 6 minutos, daqui a pouco o Instagram encerra, né? Eu quero desde já agradecer cada um de vocês, gente. Roberta, de coração. Meninas, se vocês gostarem, coloquem aí que vocês gostou, se fez sentido. Se vocês gostariam que a gente falasse de mais alguma coisa. Hoje eu recebi alguém falando no meu Instagram assim, você falou sobre o processo dos homens possessivos, mas que dia que você vai falar sobre as mulheres possessivas? Aí eu falei, tá bom, a gente vai estar estudando sobre isso. Se vocês tiverem algum assunto, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, a gente vai estar alinhando aí para a gente estar sempre aqui. A Roberta, vou ver se ela me ajuda, eu ajudo ela e a gente ajuda vocês. Não é isso, Roberta? Isso, e, gente, foquem numa coisa, né? As mudanças, elas não acontecem pelas nossas condições, e sim pelas nossas decisões, nossas atitudes, né? Para mim é um prazer imenso, Lourdes, eu que agradeço de coração pelo convite. Eu não tinha dúvida de que seria um encontro maravilhoso, porque estar com você sempre é maravilhoso, nossos áudios, né, nossas trocas ali de conhecimento, em conversas breves ali no WhatsApp, sempre tudo muito maravilhoso, né? Você é uma pessoa, um ser humano de luz, abençoada, né? Alguém que tem pessoas, né, que entram na nossa vida e entram para ficar, porque Deus que nos apresenta e você é uma dessas pessoas, como várias pessoas que estão aqui na live. Gente, muito obrigada, né? Pacientes queridíssimas aí. A Marisete é uma querida, maravilhosa, onde eu tenho o maior orgulho também de ver hoje. É uma excelente terapeuta na Suíça, né? De ver que eu pude contribuir, né? Como eu falei, ela fez tudo, né? O encontro, a autocura, o encontro consigo mesma, foi ela que se permitiu. Mas eu tenho muito orgulho da terapeuta que ela se transformou, assim como você também. Grandes amigas aqui, a Helena, que é uma pessoa, pensa na pessoa de Deus, um ser humano de luz, assim, que Deus me apresentou também, né? Minhas pacientes queridas aí, a Cida, a Lude, Mari, uma paciente também que virou uma grande amiga, a Yanara. Gente, nem tenho como citar o nome de todas as pessoas, porque eu nem consigo acompanhar, né, todo o comentário aqui. Mas todo mundo que entrou, todos que ficaram até agora o final, muito, muito obrigada, gratidão. Né? Não é por acaso que vocês estão aqui conosco, né? Espero que o que foi falado aqui seja uma sementinha plantada no coração de cada uma de vocês, para que vocês se tornem cada vez mais mulheres seguras emocionalmente, fortes emocionalmente, assim como nós também, porque tudo é um processo, né? Para a gente chegar onde chegamos. Isso. Para chegar onde a gente chegou, a gente precisou passar por vários degraus, evoluir um pouquinho a cada degrau, né? E temos ainda uma longa escada pela frente. Então, gente, e o mais importante disso tudo é saber, né, que a gente não chega no topo dessa escada sozinho, né? E um provérbio chinês, se não me engano, e eu acho muito lindo, né? Vou encerrar minha fala com esse provérbio, né? Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, segura na mão de alguém e vá acompanhado. Gratidão, Lourdes. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, Roberta. Gratidão a todas vocês que vieram. Na próxima segunda-feira a gente vai estar aqui de novo. Não sei se a Roberta vai estar, se não está, mas se ela tiver, se puder, a gente vai estar. Se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês querem que a gente fale, nós estamos aqui a serviço do todo, né, Roberta? A serviço da vida. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Que nessa noite nós possamos, assim, em vez de perguntar o porquê, pergunte para quê. E vai fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Qualquer pergunta que vocês quiserem, pode mandar lá no direct para a Roberta. Roberta, qual é o seu Instagram? Fala para o pessoal aí, as pessoas que não sabem. Meu Instagram é Roberta_microfisioterapia. Lá tem meu contato, né, de WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida e quiser falar comigo no direct, estou super à disposição, viu? E muito obrigada pelo convite e desde já aceitando os próximos, viu? Adorei, né, estar aqui com você, Lourdes. Foi uma sintonia maravilhosa. Muito obrigada. Deus te abençoe.
Beijo. Gente, muito obrigada Vai ficar salva? A live vai ficar salva? Vai ficar salvo. Tá bom? Um beijo, gente. Muito Ok. obrigada. Boa Deu uma noite, hora gente. certinha. Obrigada a todos. Gratidão mesmo. Um super Tudo do meu beijo. coração. Deus abençoe, Roberta. Obrigada a todo mundo, gente. Conto com vocês para a próxima segunda-feira. Um beijo. Não Gratidão. questiona, aceita e segue em frente. Vamos renovar as nossas forças e olhar o mundo de uma nova forma, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Beijo. Beijo.